sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje vamos falar de energia cinética. Estamos na aula 10, frente 3A. Bom, a energia, então, ela possui algumas características. Quais são elas? Ela não pode ser criada, não pode ser destruída e apenas pode ser transformada. Bom, aqui nós temos um exemplo de um corpo de massa m que tem uma velocidade v. Dizemos então que esse corpo possui, devido ao seu movimento, uma energia chamada energia cinética. Okay? Então, a energia cinética é a modalidade de energia que um corpo apresenta sempre que se encontrar em movimento em relação a um determinado referencial. Então, sempre quando falamos de movimento, energia do movimento, falamos de energia cinética. Então, para obter a equação de energia cinética, nós temos a seguinte fórmula. EC, que seria energia cinética, é igual a m, a massa, vezes v², velocidade, dividido por 2. A energia cinética, então, a unidade do Sistema Internacional, é dada em Joule, que é uma unidade também de calor, de caloria. Okay? M, então, a massa do corpo, é dada em quilograma, e a velocidade, então, no Sistema Internacional, é dada em metros por segundo. Então, como que nós podemos encontrar o teorema da energia cinética? Dado um corpo numa superfície com uma velocidade inicial zero, que sofre a ação de uma força e possui um deslocamento, nós sabemos que a força resultante desse movimento é igual à massa vezes a aceleração. Também sabemos que o trabalho da força resultante é igual à força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Okay? Entretanto, aqui o cosseno do ângulo será zero, então cosseno de 1, e a força resultante nós podemos substituir por m vezes a. Então, nós temos que o trabalho da força resultante, neste caso, é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento desse corpo. Se a força resultante é constante, a aceleração do movimento também é constante e seu módulo é igual ao módulo de aceleração escalar. Nesse caso, nós temos um movimento uniformemente variado. Guardem essa primeira equação. Se nós temos, então, um movimento uniformemente variado, nós podemos utilizar a equação de Torricelli. V² é igual a V0² mais 2 vezes A vezes ΔS. Rearranjando a nossa equação, nós temos que velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2 é igual a aceleração vezes deslocamento. Então, nós vamos substituir a equação 2 na equação 1. Nós temos, então, que o trabalho de uma força resultante é a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial dividido por 2. Então, temos que trabalho da força resultante é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Como nós sabemos que velocidade vezes massa dividido por 2, velocidade ao quadrado vezes massa dividido por 2 é a energia cinética do corpo, então nós temos que o trabalho dessa força resultante pode ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou delta energia cinética. Então, o teorema da energia cinética diz que o trabalho da força resultante pode ser encontrado através da diferença de energia. Então, o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética, e esse teorema ele é válido para uma força constante, uma força variável, uma trajetória retilínea e uma trajetória curvilínea. Se o módulo da resultante das forças for
variável, o trabalho pode ser obtido pela área do gráfico. Então, num gráfico de força sobre deslocamento, nós temos a área que pode ser o trabalho. Então, vamos para alguns exemplos. Esse é o exemplo 2 do nosso módulo, né? Estamos na aula 10. Então, a questão 2 da aula 10, que diz o seguinte: um corpo de massa 10 kg está parado sobre um plano horizontal sem atrito. Sobre o corpo há uma força de 60 newtons, paralela ao plano. Depois de percorrer 300 metros sob a ação dessa força, a energia cinética do corpo será... Bom, para calcularmos então essa nossa energia cinética, inicialmente nós precisamos calcular a velocidade, dado que nós não possuímos esse valor. Como que nós conseguimos calcular a velocidade? Através da aceleração. Nós temos então que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que a força resultante é igual a 60 e a massa desse corpo é igual a 10 kg. Logo, nós temos uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Como nós sabemos que, dado esse esquema, nós podemos utilizar a equação de Torricelli, nós temos que V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, sabendo então que a nossa velocidade final é a nossa incógnita, o que nós queremos achar, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 6 e o deslocamento é 300, nós vamos substituir na fórmula e encontramos que a velocidade final desse objeto tem o valor de 60 metros por segundo. Encontramos então a velocidade desse objeto, podemos calcular a energia cinética. Então, a equação de energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores na equação, nós temos que a energia cinética é igual a 10 vezes 60 ao quadrado dividido por 2. Energia cinética, então, 36.000 dividido por 2, eu tenho o valor de energia cinética igual a 18.000 joules, ok? Bom, o segundo exemplo é o exemplo 7 da aula 10. O gráfico ilustra a fórmula como varia a velocidade de um corpo de 10 kg que se desloca numa trajetória retilínea sobre uma superfície horizontal. O trabalho realizado sobre o corpo entre os segundos 0 e 10 vale. Então, inicialmente, nós devemos analisar o gráfico. Como ele quer saber o trabalho realizado e nós temos a informação de que esse corpo tinha uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e uma velocidade final de 6 metros por segundo, nós conseguimos fazer o delta energia, a diferença de energia, energia final menos energia inicial, e conseguimos então calcular o trabalho. Logo, nós temos trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho seria igual 10 vezes 6 ao quadrado sobre 2, que é a velocidade final do meu corpo, que está no gráfico, menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2, que é a velocidade inicial apresentada no meu gráfico. 10, então, é a massa do objeto que não se modifica. Logo, eu tenho 360 dividido por 2, menos 40 dividido por 2. 180 menos 20, eu tenho um trabalho de 160 joules. Bom, alunos, esses foram os exercícios. Espero que vocês tenham gostado.
façam os exercícios da lista e qualquer coisa podem me chamar na plataforma. Até mais!